Fala pessoal, estou de volta, é isso mesmo. E nesse vídeo a gente vai discutir algumas situações no qual eu por muito tempo fui cético, não vou mentir, tem até uns vídeos bem antigos aqui, no qual eu falava sobre o uso de IA. E para quem não conhece, meu nome é Elton Marques, eu sou programador sênior, atuo no mercado em torno de 10 anos. E por muito tempo de 2022 para cá, eu fui muito cético com relação ao uso de IA na programação. Eu era da galera que achava que programação, a IA não ia substituir um programador. Então, até no final do ano passado, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui mais ativamente, eu dizia bastante isso. E no início de 2026, eu comecei até com a ajuda do pessoal aqui do canal, das nossas lives que vão voltar, eu comecei a perceber que realmente a IA pode substituir o programador. Isso dizendo como líder técnico e programador sênior, que atua muitas vezes montando equipe. E é isso. E antes de continuar, vou te pedir uma coisa para você. Então se inscreve no canal. Nossa, perdi totalmente o jeito de produzir conteúdo aqui no YouTube, mas eu vou voltar a ter mais frequência aqui no YouTube, prometo. Então se inscreve no canal para a gente bater 1.000 inscritos. E é isso. A ideia é falar um pouco de como eu tinha a visão da IA na área de programação, o que acontecia, e depois dizer o que é que eu aprendi e como eu estou usando IA hoje. Eu posso garantir, já antecipar para vocês que hoje eu utilizo IA em 100% das minhas atividades. Eu faço o famoso desenvolvimento assistido com IA. E é isso. A primeira coisa que aconteceu é que eu via muita gente utilizando Lovable, Supabase. Eu tinha um preconceito muito grande, e esse preconceito meu ainda continua com o uso de Supabase, de todos os tipos de IA no qual você fica preso com a ferramenta. Então, se você utiliza uma ferramenta no qual a continuidade do desenvolvimento se faz 100% com o uso da assinatura. Então, eu tinha esse preconceito realmente com o Supabase, eu via muita gente usando Supabase, e eu tinha esse preconceito. Cheguei a dar uma ajudada e eu vi assim, isso aqui para mim não é desenvolvimento e não dá para você escalar, você continuar o desenvolvimento trabalhando com isso. Então, foi isso um dos fatores que me fez a ter esse preconceito, principalmente com a utilização da Supabase. Eu via muita gente utilizando e nem sabia que era um banco de dados direito. Então, eu ainda continuo sem essa opinião com relação ao uso da IA com essas ferramentas. Então, eu tinha esse medo. Até que um dia, o que aconteceu? Até que um dia eu fazendo uma live aqui e comentando sobre alguma coisa de vibe code, o pessoal da própria live aqui me ensinou como é que fazia o primeiro prompt. Eu lembro que a pessoa falou, primeiro você tem que fazer um prompt, de você colocar suas ideias do software no Gemini, e depois você jogar com o Cloud. Aí eu falei, pô, que massa, vou dar uma estudada sobre isso. E acho que foi em meados de fevereiro, foi perto do carnaval desse ano. E aí eu tive meu primeiro contato. E aí eu comecei a aprender a fazer os prompts, entre outras coisas. E, assim, eu posso dizer que desde então mudou a forma que eu trabalho. Hoje eu estou desenvolvendo 3 projetos, 2 pessoais. Um que já está em produção, um SaaS que já está em produção, já está faturando. Eu posso falar mais sobre esses SaaS, que eu fiz totalmente com o desenvolvimento assistido. E está sendo um experimento bem legal. Só que para adiantar vocês, eu não deleguei 100% o desenvolvimento. Eu não fiz o One Prompt, One Kill, não. O que eu estou fazendo? Eu tenho o meu template padrão, que eu já compartilhei aqui várias vezes, que é o SaaS Template, que é um template que eu utilizo para desenvolvimento de projetos pessoais e profissionais, no qual eu já tenho tudo que eu preciso de base. Então, criação de usuário, reset de senha, login, isso aí para mobile, front-end, back-end, e eu também já faço um painel de mim para gerenciar que seria um tipo de back-office no qual gerenciar o usuário, no qual a aplicação vai criar. Então eu tenho 2 front-ends, um para o administrador e um para um front-end, todas as partes de guarda, tudo pronto. Então eu já faço esse projeto para tudo. E aí eu comecei dando um pouco sobre isso, até teve a questão do post do Akita, juntando com um pouco do conhecimento do Deborah Foloni. E uma das coisas que eu sugiro para vocês é que quando você for estudar algo, uma tecnologia nova, não fique tão perdido buscando conhecimento de vários produtores de conteúdo. Eu recomendo que você pegue 2 ou 3, que você tenha uma segurança com relação ao nível de conhecimento dessa pessoa. Então, não vai pegar influenciador de YouTube que faz post com a boca aberta. Então, por exemplo, eu segui a Deborah Foloni e o Akita, que são 2 profissionais que eu sei que têm conhecimento nessa área. E aí eu comecei a estudar mais sobre o uso do cloud. Hoje eu trabalho 100% com cloud.
Até eu testei um pouco do Cortex, mas eu ainda não paguei a assinatura. Então, o que eu comecei a fazer? Com esse projeto, que já tinha um pouco da inteligência, dos padrões de segurança, padrão de arquitetura, que é um projeto que eu utilizo para todos os meus projetos, um template que eu utilizo para todos os projetos, eu comecei a desenvolver hoje um site marketplace e outro de emissão de nota fiscal, que já estão em produção. E aí, com isso, eu consegui entregar em 2 meses algo que eu demoraria 6. Visto que eu demorei 2 meses porque eu tive questões pessoais, de férias, etc. E também porque eu trabalho. Então, eu poderia ter que entregar, se eu ficasse full time nesse projeto, de longe eu poderia entregar em 1 semana ou 2, porque tem a limitação dos tokens, né? Que você tem que bater, você não pode bater o limite de 5 horas lá. E aí eu aprendi muito sobre otimização de tokens, otimização de prompts, como você não estourar seu limite toda hora. E é isso. Hoje eu não me vejo trabalhando em desenvolvimento sem utilizar a IA, porque ela utiliza muitos projetos, processos. E hoje eu posso até compartilhar aqui com vocês como é que eu faço aqui meus prompts. Eu posso compartilhar o prompt aqui de um projeto aqui em produção. Deixa eu só pegar aqui. Vou compartilhar aqui, cadê? Tela mais câmera. Só um instante aqui, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui um projeto. E eu vou mostrar um pouco dos prompts e como eu faço toda a parte de arquitetura, toda a parte A pessoa fica sem produzir conteúdo e fica perdidinha. Acho que... Pronto. Esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as regras de negócio, etc. Mas deixa eu te mostrar aqui hoje como é que está o projeto. É um projeto de um marketplace. E aí a gente tem os módulos administrativos. Deixa eu dar um zoom aqui. O back-end, o front-end, o mobile e o super admin. O super admin é porque, como é um marketplace, tem um administrador do cliente e tem o meu administrador supremo, que é no qual eu gerencio os administradores. E aí, toda a regra de negócio do projeto eu coloco nesse arquivo aqui, CloudMD, no qual todos os prompts que eu tenho, antes de eles começarem, ele analisa esse arquivo aqui. E aí aqui eu coloco todas as regras de negócio, todas as regras de segurança, toda a parte de layout. Eu já desenvolvi o design system utilizando o Cloud Design. E aí ele verifica, por exemplo, eu quero fazer uma tela no front-end. Ele vai seguir esse padrão, o mobile vai seguir esse padrão, que já estão nessa pasta aqui, Design System, cara. Tem todas as cores, CSS, então tudo ele se referencia por aqui. Eu coloco as regras básicas aqui também, front-end, questão de resolução, admin, então uma coisa isso aqui foi uma coisa que me ajudou bastante. Mobile também, toda a parte de segurança, toda a parte de guardas, então toda essa questão de regras, inclusive eu posso compartilhar, questão de LGPD, eu já coloquei uma regra aqui dentro do meu projeto, dentro do meu CloudMD, de LGPD, para que o meu projeto siga essa questão de LGPD. Back-end, aí aqui no back-end tem muita regra aqui, muita coisa de cache-aside, eu já coloco tudo isso. Então por quê? Toda vez que eu vou criar um módulo, meu projeto hoje está utilizando o Nest.js no back-end. Toda vez que eu vou criar um módulo, ele já segue todas as questões. Então se eu fazer um get, ele já começa com cache-aside. Toda a parte de variáveis sensíveis, eu já defino isso aqui como regra que ele vai utilizar variáveis ambiente. Coisas que não vão cachear, service constructor, throttles, tudo que eu preciso fazer e que tem uma certa... que eu não preciso ficar delegando toda hora, eu coloco aqui. Até porque eu preciso, muitas vezes, eu preciso fazer vários prompts e eu esqueço, né? Eu não preciso ficar toda hora, faça isso de regra. Então eu já coloco isso aqui no CloudMD e ele já segue esse padrão. E eu estou conseguindo entregar features muito, muito rápidas. Eu estou mostrando esse projeto aqui, que é um projeto público meu, mas em projetos profissionais eu também estou utilizando em projetos de freelancer eu também estou utilizando essa estrutura aqui, no qual eu tenho esse arquivo CloudMD que eu coloco todas as regras. Aí eu tenho, para algumas coisas mais sensíveis, mais detalhadas, eu coloco, se preciso tocar alguma coisa sobre LGPD. E aí eu vou nesse arquivo LGPD.md e detalho isso, porque nem todas as requisições, os prompts vão tocar em LGPD. Então eu não preciso colocar essa informação aqui dentro desse arquivo CloudMD,
porque senão eu também vou consumir muito token. Então eu faço essa separação aqui. E eu tô tendo uma performance muito legal, muito, muito legal. O único ponto que eu tô sentindo que é desvantagem, por assim dizer, deixa eu voltar aqui. A única coisa que eu tô sentindo de desvantagem é que hoje, como todos os meus prompts, deixa eu voltar aqui. Como todos os meus prompts, eles rodam teste unitário, inclusive eu coloquei isso aqui. Toda vez que eu faço uma feature, eu posso a ele rodar lint, então eu organizo a formatação. Aqui, ó. Depois de completar qualquer task, você tem que rodar as segundas etapas, né? Eu faço um lint, então, para consertar tudo. Rodo todos os testes unitários. Então, o que acontece? Ele faz os testes unitários e eu utilizo o TDD. Então, o que eu faço? Eu vou pedir para ele criar uma feature de pagamento. Ele vai criar a feature, ele vai criar o teste unitário. Esse teste unitário deve falhar. E aí ele, de seguida, vai criar o módulo, vai criar as features daquele que eu solicitei. E esse teste tem que continuar. Então, é meio que o Red, Green, Go do TDD. Então, sempre os testes começam falhando da feature que eu pedi. Então, eu quero uma feature de reset de senha. No qual ele vai mandar 6 números. Ele vai criar esse teste, vai tentar fazer essa requisição não vai existir, vai dar erro, e aí ele vai desenvolver essa feature e aí vai passar automaticamente. E aí qual a questão? Hoje eu me sinto 100% preso, porque se eu tiver, se eu não tiver com a assinatura do cloud e eu for desenvolver uma feature, é bem provável que eu vou ter que escrever o teste manualmente e eu vou ter que entrar em todos os testes. Ele já fez mais de 300 testes unitários, aqui tanto no front-end quanto no back-end, e aí eu teria que fazer na mão e, assim, nem tudo eu acompanho de questão de testes, do que ele está fazendo. Eu acompanho só o describe e aí os testes vão passando. O lado ruim é isso, que hoje qualquer feature que eu for fazer, eu tenho que fazer esse processo de rodar lint, rodar os testes unitários, depois rodar o build para estar ok. E quando eu não estou utilizando o prompt, isso aí pode ser que no futuro, na hora que eu for fazer o Rust que for rodar aqui, para fazer o commit, ele vai travar. Então, esse aqui é o único ponto negativo que eu vejo da questão de desenvolvimento assistido. Eu tenho total noção, é um ponto importante, eu tenho total noção, eu tenho total controle daquilo que está se desenvolvendo em cada feature, eu sei o que está sendo feito. É um ponto importante que eu vejo muita gente fazendo. Não ler o que está no final do prompt do Cloud, ele faz um resumo do que foi feito. E eu também olho aqui o diff, eu sempre gosto de, quando eu faço um prompt aqui, eu olho o diff do que foi feito. Então, por exemplo, eu acho que essa é a melhor ferramenta do VS Code, você olha o diff aqui. Então eu vejo o que foi feito e aí daqui eu verifico se foi feito bem ou não, e aí eu faço as correções, ou até no próprio prompt eu organizo isso. Beleza? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de volta do canal aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal. A gente precisa bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. E é isso. Muito obrigado. Coloquem temas sugestões de temas e tamo junto.